Amém. Uma boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Amém. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a nossa casa, é a casa do nosso Deus, aquele que é soberano, aquele que é digno. É o Deus do amor, é o Deus da graça, é o Deus da bondade, é o Deus de todos os atributos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E vamos juntos adorar o Senhor. Nós estamos retornando. Hoje é a ceia do Senhor, não é? E nós estamos muito alegres. Se tem coisa que nos entristece nesse mundo, por outro lado, Deus nos alegra muito. De estarmos reunidos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso, estar diante da mesa que é uma mesa de vitória, uma mesa de bênção, vai nos lembrar da morte, do sacrifício de Cristo, da nossa vitória na cruz do Calvário. Hoje é um dia como o dia mais alegre, é o dia de estarmos juntos, a igreja se reúne para adorar o Senhor. E eu convido você para abrir no Salmo de número 84, eu gosto muito desse Salmo. Nós vamos ler alguns versículos aí para nós darmos início ao nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração na casa do Senhor. O Salmo de número 84 diz assim, todos acharam? Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te perpetuamente. Até aqui. Bem-aventurado. A casa de Deus faz bem para nós. Nós não temos como ser cristão longe da casa de Deus. Sabemos que a casa de Deus somos nós. Nós sabemos que aqui é um prédio de 4 paredes, mas é aqui que Deus determinou para nós nos ajuntarmos. Se a andorinha, o pardal, tem uma casa, ajunta os seus filhotes, aqui é o lugar de nós ajuntarmos a nossa família para adorar o Deus vivo, para nós cantarmos alegremente esse Deus Todo-Poderoso, para nós glorificar e exaltar o Senhor, para nós clamarmos, para nós ouvirmos uma palavra que vem do trono do Senhor. A igreja é o nosso lugar, não tem outro lugar para nós. Aqui nós nos ajuntamos. Aqui é o lugar que Deus tem um plano de vida para nós. Desde quando eu converti, jamais pensei, nunca na minha vida, afastar da igreja do Senhor, porque não tem outro lugar. Daqui, o único lugar que serve para nós é no céu. É o único lugar que cabe o povo de Deus, é no céu quando nós sairmos daqui. Enquanto esse céu não está aqui, está lá com Deus, nós vamos viver aqui, lutando e vencendo, passando dificuldades, tribulações e vencendo. E nós temos que estar buscando o Senhor na casa do Senhor. E eu convido você para fechar os seus olhos, agrade e adorar a Deus nesse lugar. Que bênção estar nesse lugar. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor, meu Deus e eterno Senhor, amado Senhor, Senhor maravilhoso, Senhor eterno e digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, nós estamos muito alegres, Senhor. Nós nos alegramos porque nós estamos na Tua presença e nós podemos sair da nossa casa e vir aqui adorar, cantar, rever os irmãos, ó Deus, ouvir a palavra. Senhor, está na comunhão da ceia, na mesa do Senhor, bendizer, ofertar, dizimar. Senhor, que maravilha! Nós te glorificamos por isso, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é coisa tão
bem para a nossa alma. O salmista diz que estava ansioso por estar na tua presença, nos teus tabernáculos, e nós não somos diferentes. Nós estamos ansiosos pela tua presença, e fala conosco, traz uma palavra, só a tua palavra traz o refrigério para a nossa alma, só a tua palavra traz o sossego para a nossa alma, acalma a nossa alma. A tua palavra coloca em ordem a nossa alma, os nossos sonhos, os nossos projetos. A tua alma, ó Deus, a tua palavra nos dá rumo na vida, e o rumo de vitória. Por isso nós te exaltamos aqui na tua casa, te bendizemos aqui na tua casa. Recebe cada um de nós, Senhor. Deus, nós que colocamos os pés aqui, aqueles irmãos que não puderam estar aqui, mas vão estar aqui todos reunidos para te adorar, todos reunidos para bendizer o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, o teu milagre, porque aonde o Senhor está, milagre acontece, aonde o Senhor está, cura acontece, restauração acontece, milagres maravilhosos acontecem. Cura, Senhor, e liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, muitos irmãos que estão, Senhor, nos hospitais. Senhor, estão alguns entubados, outros estão passando bem, está de quarentena. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor há de visitar. O Senhor Jesus fazia milagre, falava assim, vai lá que o milagre já aconteceu. Os apóstolos passavam e a sombra curava. Senhor, a tua palavra não tem limite, não tem distância, nada pode barrar o poder da tua palavra. Visita, Senhor, irmãos que estão em casa de quarentena, visita os hospitais, visita, Senhor, todos aqueles, abençoa os pulmões, a respiração, abençoa toda esta nação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, milhares e milhares de igrejas estão reunidas agora para te adorar, para clamar, para exaltar, para bendizer, para abençoar, para declarar que tu és o rei dessa nação. Deus, nós viemos aqui para te glorificar e te exaltar, porque é o lugar mais abençoado, é o lugar maravilhoso que existe para nós, Senhor, é na tua casa, é onde o Senhor reina, é onde a igreja se reúne. Nós estamos aqui para dizer que nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaudir nós podemos, esse Deus Pai, esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor com alegria. Presente aqui no nosso meio, e Ele quer operar maravilhas na sua vida nessa noite. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida nessa hora. Ele quer te curar, te restaurar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no lábio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins.
exaltamos a sala do trono, Jesus. Nós te exaltamos aqui neste lugar. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, exaltar ao nome dEle. Jesus, obrigado porque o Senhor abriu esse caminho. Aleluia, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Deus, o Deus que é todos, que é tudo em nossa vida. Aleluia. E um dia muito lindo Jesus virá, e esse dia vai ser maravilhoso. Você pode se alegrar por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então vamos cantar com bastante alegria. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus, e ansiamos por tua vinda. Amém. Ei, paz do Senhor a vocês. Tudo jóia? Cadê a mão de vocês? Hoje de manhã eu estava falando aqui para os irmãos
que eu aprendi uma coisa, segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, diz que se você quiser ser bem-sucedido, quando você vai lá em público, quando você conversar com as pessoas, é você usar bastante as mãos, assim, tá? Então, usa bastante. Eles fizeram uma pesquisa, disse que o primeiro lugar, quando encontra duas pessoas, é olhar na mão. Quando você chega, observa agora, da agora para frente. Você vê uma pessoa vindo, quando chega perto, a gente olha na mão da pessoa. Não sei porquê, mas fizeram essa pesquisa e foi a maioria. Então, diz que se você quiser sair bem, né, em comunicação, é você usar bastante a mão. Então, agora eu vou começar a usar bastante a mão, viu? Sim. Então, vocês começam a usar também, tá? Nós temos alguns avisos aqui. Infelizmente, também, uma notícia triste agora. Chegou aqui agora, que a irmã Ivanilda, mãe da Lília, faleceu agora. Ela estava entubada e não resistiu. Então, nós tivemos esse ano tantas mortes de irmãos, morte de parentes de irmãos. E, infelizmente, a gente não tem como ir nas casas, não tem como ir lá fazer uma oração lá. A gente ora, é claro, em casa. Nem aqui nós não estamos orando durante a manhã, na parte da manhã, por causa desse estado que está. Mas a gente tem orado em casa para as pessoas e Deus, Ele tem operado, mas tem certas pessoas que não alcançam essa bênção da restauração e parte. Né? São parentes, tem muitos aqui que têm parentes que morreram há pouco tempo. Não é? Eu tenho, tem tio que morreu, né? nem pude nem chegar lá perto. Então, a gente está nesse estado. Mas é a situação, e nós temos que precaver mesmo desse problema, porque há muita contaminação, muita coisa por aí, que ainda está pesando ainda, nós temos que tomar muito cuidado. E até tem uns que recebem a benção, a Silvia, ela está aí, pediu para agradecer, né, Silvia? Agradecer pelas orações que ela, o marido dela, teve um momento terrível, ele esteve internado em Lavras, passou um momento terrível, mas já está em casa restaurada agora, ela até já está aí hoje, está na bênção, né, Silvia? E muitos, e ter cuidado, né, quem já teve isso com o pós-Covid. Hoje eu estava conversando com um irmão que ele falou que agora ele não está coordenando bem, a mente dele não está muito resguardada, então está esquecido, parece que ficou meio assim. Então, tudo quem quer anotar, ele não era assim, anota, esquece. Quer dizer, cada pessoa dá uma reação, né? Então, segundo pesquisa que eles fizeram também, 40% das mortes ocorrem após o estado da Covid, quer dizer, na pós-Covid. 40%. É muita coisa, né? Então, cada um fala uma coisa, uns falam as coisas, os outros outras, mas o que nós temos que fazer é tomar as providências necessárias. Como nós estamos tomando aqui nós estamos com distanciamento, usando máscara, você teve sua temperatura medida a hora de entrar aqui, tem álcool em gel, e a gente não aglomera daquela maneira que eles estão fazendo aí em show. Ontem já teve apresentação de festas e mais festas só porque liberou das 20 horas para as 22 horas o recolher, o toque de recolher. Então, o pessoal parece que fica louco, não entendo. Não pode passar mais uns dias, não pode esperar talvez um mês ou dois, que coisa terrível, né? Então, nós devemos tomar as providências necessárias, porque não é brincadeira. Você conversa com todos que tiveram esse problema, o problema é sério. Lá um ou outro que não teve muito problema, mas a maioria tem e fica difícil a situação. Então, vamos tomar cuidado. Por isso que a gente está fazendo o culto
Semana passada foi às 18, hoje às 18, porque não dava tempo para avisar todo mundo. Eles soltaram aí o decreto, foi sexta-feira, meia-noite, então não tinha tempo de avisar. Mas no próximo domingo já o culto vai ser às 19 horas, tá? 19 horas, porque aí já está liberado esse toque de recolher para 22 horas. Só que no dia a dia nosso aí, seja bastante prudente, tá? No seu trabalho lá, no seu serviço. Não deixe de usar máscara em momento nenhum, porque você sabe que a máscara protege muito, né? Tem gente que parece que tem vergonha de usar máscara. Máscara é uma beleza, porque tampa fiura, né? Então parece só os olhos aqui, o olho de todo mundo, o olho fica até bonito, né? Mas quando solta o resto, às vezes não está. Então, devia de achar é bom. Mas, então, terça-feira também nós vamos ter o Tadel aqui, porque é às 20 horas. Então, o culto da terça agora voltou, vai voltar, começar a terça agora. Você não pode perder. Escola bíblica às 8h30. Eu ainda falava para os irmãos cedo também. Falo para vocês. Aprende a planejar sua vida. Aprende a programar. O problema nosso de tempo não é o tempo. Tempo nós temos, 24 horas por dia. Agora, como que você usa esse tempo? Isso chama-se programação de vida. Você tem que saber programar sua vida. Então, você tem que fazer um planejamento da sua vida, do seu dia a dia, das coisas. Você tem as metas, presta atenção. Sempre falo isso. É o sentido da vida. Vida é isso. Você tem as metas, várias. Você traça essas metas, anota. É bom você anotar, sabia disso? Por causa do cérebro. Então, anota as metas. Dentre essas metas, você vai determinar quais são prioridades. Não é urgente, não. Urgência, não. Metas urgentes é diferente de metas prioritárias. Urgente é aquilo que você deixou de fazer na hora certa. Então, para que você não fez? Não é? Então, prioridade. Depois que você definir essa meta prioritária, você vai fazer um planejamento em cima dela para executá-la. E quando você faz o planejamento e executa, você tem a vida. Então, por isso que é a administração da nossa vida. Todos devem aprender isso e fazer isso. Ainda comentei hoje cedo, quem que cozinha aí, que é dona de casa e faz comida? Você programa ou não para amanhã? O que você vai fazer? Se você não programar para amanhã, chega lá, amanhã você for lá fazer a comida, acabou o arroz, não sabia. E aí, vai comer sem arroz? Acabou o feijão, não tem feijão também. Carne, não tem. Você tem que programar. Dona de casa programa. Amanhã eu vou limpar isso, aquilo, aquilo outro. Então, nossa vida tem que ser programada. Agora, você tem que determinar o que é prioridade. A Bíblia diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, a prioridade é Deus na nossa vida. Nada tem prioridade no lugar de Deus na nossa vida. De jeito nenhum. Por isso que Salomão caracteriza bem. Tudo debaixo desse sol é vaidade. Não tem sentido. Por isso que nós temos que o quê? Fazer o nosso planejamento em cima dessa prioridade. Então, prioridade, vir no culto na terça-feira às 20 horas. Você anota, faz a programação. Não deixa. O que é que está travando, que está te impedindo? Você já viu que, por exemplo, para a gente crescer a igreja, alcançar mais vidas, ao invés de eu falar assim, o que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a pergunta seguinte, o que está impedindo a igreja de crescer? Não é o que eu estou fazendo, não, eu tenho que ver o que está impedindo. Então, eu não estou com a minha vida do jeito que eu queria. O que eu tenho que fazer? Não. O que está impedindo de eu não ter a vida que eu quero? É assim que você tem que perguntar. Então, a gente tem que saber o que está impedindo você de vir na terça-feira. Vê se você descobre. E na escola bíblica, 8h30 da manhã, o que está impedindo? E olha,
a gente tem que saber resolver os problemas, viu? Se você não souber resolver os problemas, precisa aprender. Nós vamos ter treinamento disso daí. No primeiro semestre, eu não sei se vai dar tempo, mas no segundo semestre, para você aprender tantas coisas práticas que vai mudar a sua vida de uma maneira fantástica, tá? Por isso é que a gente tem que aprender nisso, porque tem muita coisa, irmãos, que a gente observa como que são as pessoas. Por exemplo, eu falando isso aqui para vocês, eu estou cansado de saber que não adianta nada. Cansado de saber. Mas eu tenho a obrigação de falar. Sabe por quê? As pessoas não mudam com o conhecimento. Não mudam. Quantas pessoas conhecem a Bíblia até, mas não têm santidade de vida? Não é? Você vê funcionários de empresas, eles fazem curso, a empresa dá curso, muda alguma coisa? Não. Eles simplesmente ficam sabendo o que tem que fazer, mas não fazem. Aí é que está o problema. Como nós devemos fazer para as pessoas mudar? Você sabe? Pois é. Isso aí é que é o difícil. Não é fácil, não. Porque a gente escuta, fala, é mesmo, isso é verdade, é isso que eu tenho que fazer. Vai embora. Você sabe que o pastor vai pregar aqui hoje? Segunda, terça, quarta-feira, você já não sabe mais o que ele pregou. Já esqueceu. É assim, sabia? Então, o que nós temos que planejar, que fazer um exame da nossa vida, para que nós possamos viver a vida que vale a pena. Viver a vida abundante, a vida feliz que Jesus veio dar. Por isso, venha, faz a programação e bate de cima. Não deixa coisas de menos tirar você das coisas importantes, não. Começa a aprender a dizer não. Tem certas coisas que você tem que aprender a dizer não para aquilo. Entendeu? Então, começa a fazer isso. E aí você vai vir no Tadel, na escola bíblica, no vigilhão, sexta-feira, 20 horas, lá no sítio, vigilhão. Porque nós temos toque recolher às 10, mas de 8 até às 10 dá muito tempo para nós orarmos e orarmos. Ou você não precisa de oração? É o que mais precisamos. É clamar a Deus. Clamar a Deus. Pedir para Ele. Gente, eu até vou adiantar só uma coisa aqui. Só que eu fiquei impressionado com um negócio. Vocês conhecem a vida de Jabes? Tem um livro do Wilson, que escreveu sobre Jabes. Eu estava lendo ontem um comentário que ele colocou, eu falei, meu Deus, eu vou mudar de hoje para frente isso aqui agora. De ontem para hoje eu já mudei. Porque a primeira coisa que ele fez foi orar o seguinte: Deus, me abençoe muitíssimo. Não foi? Aí, tem um senhor, que eles colocaram o nome de João, morreu e foi para o céu. Aí ele chegou lá no céu, na Nova Jerusalém, e o apóstolo Pedro estava lá, recebendo ele. Recebeu, entrou com ele, mostrando a cidade, cheia de ouro, casas de ouro, rua de ouro e tal. Aí ele viu um prédio. Ele viu um prédio que ele falou, aquele prédio é diferente. E ele ficou doido para entrar naquele prédio, mas aí Pedro falou, não, vamos ver a cidade, vamos ver tudo aqui, que beleza. Aí a hora que veio voltando, ele falou, mas eu quero entrar naquele prédio, quero ver o que tem naquele prédio. Aí Pedro falou, então vamos lá. Aí abriu, ele entrou. Chegou lá nesse prédio, estava cheio de caixa, desse tamanho. Cheio de caixa. Aí diz ele que andou para lá e para cá. Quando viu a caixa, escrito o nome dele, João de tal lá.
Ele falou, mas o que é isso? Aí Pedro falou para ele, abre. Abriu, tudo que ele precisava e que ele não pediu a Deus, estava ali. Você já imaginou? Por isso que quando a gente pede, a gente clama para a gente mesmo, a Deus, Ele vai tirar aquilo que está naquela caixa e trazer para nós. E nós ficamos aí vivendo uma vida desajustada, uma vida que não vale a pena, e a caixa está lá cheia. Por isso que Jabes, ele pediu, Deus, abençoa-me muitíssimo, e Deus abençoou ele muitíssimo. Maravilha, não é? É assim, por isso a gente vai aprendendo cada dia minhas coisas. Agora, de ontem para hoje, Deus está aguentando eu pedir, sabe? Faça isso. Pede para Ele. Não é egoísmo a gente pedir para a gente, não. Pede para Ele aquilo que você precisa, aquilo que você quer, a sua intenção. Pede mesmo que Ele te dá. Então é isso que nós precisamos pedir. Por isso nós temos que orar, irmãos. Orar. Vigilhão, vai orar, vai orar, vai orar. 20 horas lá no sítio, na próxima sexta-feira, tá? E no próximo sábado também, os jovens, às 19 horas, tá? Confirmado já. Então, esses avisos e esse comentário para todos vocês. Nós vamos agora dizimar e ofertar a casa do Senhor. E tem um gasofilaço menor que é para você dar uma oferta para o IEPAS aí. Tá? Para o fundo de apoio. Fundo de apoio. Então, para você ajudar esse ministério que tem ajudado muita gente, né? E também Ministério de Fraldas, você ajudar, pode depositar no banco, ou então você entrega para o Messias sua oferta que você tem que dar, que está sendo bênção a fábrica das fraldas lá, tá? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido e amado, soberano Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti aqui, Senhor, e me alegro, Senhor, junto com os irmãos, porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e através da ceia nós vamos memorizar bem aqui, lembrando aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Oh Senhor, o Senhor morreu para nos dar vida eterna. Glórias sejam dadas a Ti. Obrigado, Senhor, porque agora nós podemos ir entendendo cada dia mais a Tua palavra. Oh Pai, peço ao Senhor que dê a cada um entendimento de ofertar e dizimar a casa do Senhor, para que todos possam ver a boa mão do Senhor. Isso é o que o Senhor ordenou para nós, instruiu, e tudo que o Senhor instrui é verdade, e tudo que o Senhor instrui nós temos que fazer com alegria. Por isso, Senhor, abençoa cada um financeiramente, e dá a Tua bênção, Senhor, curando as pessoas. Uns nós oramos, o Senhor cura, outros não. O Senhor tem propósito em tudo, o Senhor sabe de tudo, e nós jamais vamos contra os feitos do Senhor. Nós só temos que louvar o Senhor e agradecer o Senhor, porque tudo o Senhor tem um propósito. Por isso, Senhor, é que nós, mais uma vez, pedimos a Tua direção em tudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos cantar e você pode trazer. Vem lá dos céus e o coração firme está em
Ti, Senhor. Sara a nossa nação, Jesus. Só o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Deus. Nessa hora você pode levantar a sua mão, as suas mãos bem alto e clamar pela nossa nação, clamar pela nossa cidade. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, venha sarar, venha restaurar, Senhor. Nós clamamos a Ti porque é de Ti, Senhor, que vem o nosso socorro. Oh Deus, enquanto nós adoramos a Ti, oh Deus, nós cremos que o Senhor entra em ação. Nós cremos que o Senhor entra em providência, Jesus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagres, o Deus de cura, Senhor. Venha sarar, ó Deus, a sua igreja. Venha sarar, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, venha restaurar, ó Pai, a tua igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso ouve o nosso clamor, Jesus. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara essa nação, enquanto juntos te adoramos. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara essa nação, enquanto juntos te adoramos. Santo é o nome de Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Levanta tuas mãos ao Senhor nessa noite. Declare: só Tu és santo, Senhor. A Tua presença, Senhor, é bem-vinda em nosso meio, como ela tem sido desde que nós iniciamos aqui. Senhor, aqui é um lugar onde o Senhor ouve a oração que é levantada pelo Teu povo. Nós declaramos: cura-nos, ó Deus. Cura a nação brasileira, cura as nações da terra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Tua palavra nos ensina que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor daquele que ora, daquele que clama ao Senhor. E é por essa razão que nós estamos aqui nessa noite. Declaramos, ó Deus, nosso coração aberto, voltado para o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Se você quer, dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Aleluia. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Amém ou não? É uma alegria para a gente poder estar aqui reunidos. Eu não sei se você fica feliz, mas a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo que a gente tenha vivido um tempo difícil, um tempo de dor, mais uma vez nós desejamos, né, o conforto, os nossos sentimentos aí, a família da Lília e tantas outras famílias que nesse tempo estão precisando de conforto, de consolo. Nós estamos aqui, é uma oportunidade de Deus renovar a nossa vida. Quantos querem renovo do Senhor para a sua vida nessa noite? Diga amém. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus faz com a gente o que essa música acabou de ministrar. De força em força nós vamos vivendo. Então, poder nos reunir potencializa a nossa força em Deus, potencializa a nossa fé, e é um privilégio. Você é um bem-aventurado de estar aqui nessa noite. Quantos concordam? Pode dizer amém. E nesse tempo de choro, eu estava estudando um pouco sobre isso, meditando um pouco sobre o chorar. Chorar é uma característica humana muito particular. A ciência já descobriu que outros seres também choram. Há animais que choram. A maioria deles choram quando são filhotes, né? Então é uma característica que outros seres também têm. No entanto, a forma como um ser humano chora é muito específica. Não existe em nenhum outro ser a expressão de choro como a nossa, que é através de lágrimas. Você sabia disso? Nenhum outro ser chora. Eles falam: tadinho do bichinho, está chorando. Não. A ciência já provou que não está chorando, está acontecendo alguma outra coisa ali no olho dele. Mas lacrimejar quando chora é uma característica 100% humana. 100% humana. Um bebê, normalmente, né, geralmente no seu primeiro minuto de vida, quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente faz é chorar, né? Ali é uma questão até que a medicina avalia a saúde, como ele está. Então, o choro é algo que está na nossa vida desde que a gente nasce. Desde que a gente
vem ao mundo, depois do nosso primeiro respirar, quando nossos pulmões são ativados, a gente faz uma coisa que a gente vai fazer por um bom tempo ainda, muitas vezes. Quem aqui já chorou na vida? Levanta a mão. Pelo menos quando nasceu alguns, né? Nós choramos, é uma das primeiras coisas que a gente faz. E essa forma de comunicação, a ciência descobriu isso, que o bebê chora porque é uma maneira dele se comunicar. E até a gente morrer, o choro ele é uma maneira de se comunicar. Embora muitas vezes a gente não compreende, a gente não entende, às vezes de alegria, às vezes pela dor, às vezes diante de uma frustração, às vezes diante da morte. O choro é uma forma que nós temos, nós como humanos temos de nos comunicar. É como se nós usássemos palavras numa forma de lágrima, como se as palavras tomassem uma forma líquida. É uma comunicação, né? E a gente vê que a palavra do Senhor nos diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quantos esperam por esse dia? Pode dizer amém. Tanto choro, tanta tristeza que a gente tem visto nesse tempo, um dia o Senhor enxugará de todos os olhos toda lágrima, todos aqueles que são dele, todos aqueles que entregarem a sua vida a ele. E hoje nós vamos meditar essa última palavra de 3 que eu pretendia trazer aqui para os irmãos, a gente fazer uma reflexão sobre uma história que está lá no livro de João, capítulo 11, você pode abrir comigo, e essa história fala sobre um tempo de morte, um tempo de dor, que foi a morte de Lázaro. Abra comigo no livro de João 11, você vai poder acompanhar, se você quiser vai poder acompanhar por aqui também. Nós vamos ler o texto completo, vamos lendo e meditando. E eu queria que você meditasse nessa história. A situação era a seguinte: havia uma morte, havia dor, havia uma frustração ali, e várias pessoas aparecem nesse texto. A ideia é que você pense, quem é você, como você reage diante das suas dores, diante da morte, diante da frustração. Com quem você mais se identificaria nessa história? E alguns personagens aparecem aqui, diante daquela situação de dor, de lamento, e eles têm características diferentes, e você pode se identificar com algumas delas, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração sobre isso, sobre como nós devemos agir quando as coisas ficam difíceis, quando a dor vem, quando a frustração vem, quando a morte vem, como nós devemos nos comportar, como nós devemos caminhar aqui. Quantos acharam aí? Pode dizer amém. Vamos lá, vamos ler do versículo 1 em diante. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você vai voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E isso ele dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo. Jesus, porém, falou com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Até aqui por enquanto. Então aconteceu, a Bíblia contextualiza o que aconteceu. Lázaro adoece, fica enfermo, as suas irmãs Marta e Maria mandam avisar Jesus: ele está doente. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus os amava. E nesse momento, nesse contexto, nós podemos identificar a aparição dos primeiros personagens aqui, que são os discípulos. Quando Jesus fala: vamos até Lázaro, nós vemos aqui que os discípulos estavam sendo guiados pelo medo.
Esse é o primeiro que eu quero que você reflita. Quantas pessoas hoje estão sendo guiadas pelo medo? Jesus tinha um propósito, ele deixou muito claro que eles precisavam ir até a Judeia para que ele operasse um milagre. Ele avisou a eles: eu vou lá despertá-lo. Mas o medo falou mais alto no coração daqueles discípulos. Eles diziam: Senhor, mas eles estão te ameaçando te matar, o Senhor vai para lá, logo para lá. Agora eles estavam te perseguindo para a morte, e o Senhor quer ir para lá. Quantas vezes Deus nos dá um propósito de vida e o medo tenta nos paralisar? Quantas pessoas não avançam ao propósito que Deus determinou para a sua vida pelo medo do que pode acontecer? Isso estava acontecendo com os discípulos aqui. Mesmo Jesus revelando para eles qual era o objetivo deles irem até a Judeia, o medo estava falando mais alto. E olha para você ver, não sei se você já reparou, que é muito comum quando alguém que é dominado pelo medo, que é guiado pelo medo, quando você está diante dessa pessoa, você pode perceber que geralmente ela é um bom conselheiro, é uma boa conselheira. Você já viu que quem tem medo sempre tem um bom conselho para dar? Não mexe com isso não. Se eu fosse o Senhor, não mexia com isso não. É melhor você largar para lá. Já percebeu isso? Que quem tem medo, olha, os discípulos fizeram exatamente isso com Jesus. Jesus, deixa isso para lá. Se o Senhor não falou que ele está dormindo, então, está escrito aí, você leu? Se o Senhor não falou que ele está dormindo, então vai ficar tudo bem. Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos voltar para lá não, porque lá está perigoso. O Senhor não tem medo de lá não? Será que você... Avalie a sua vida. Será que você, diante dos propósitos que Deus traz, está sendo guiado pelo medo? É o medo que tem determinado se você vai ou fica? É o medo que tem dito se você avança, se você toma coragem ou você vai retroceder? Quem tem guiado a sua vida? Então esses são os primeiros, pensa nisso. Diante de toda aquela situação, Jesus pronto para fazer algo ali maravilhoso, o medo queria impedir aqueles discípulos de viverem aquilo. Segundo, vamos lá para o versículo 16. 16. Diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Só aqui por enquanto. Aparece aí o famoso do Tomé, né? Quem nunca ouviu alguém falar ou pregar ou ministrar sobre o Tomé? Tomé, ele aparece na Bíblia outras vezes desacreditado. O Tomé aqui, ele age como o incrédulo que se move pelo racional. Tomé aqui tinha certeza de uma coisa: vamos lá para a gente morrer com ele. Quem é incrédulo e vive só na razão, tem uma tendência de acreditar no pior. Acreditar que vai ter... Já viu gente que é assim? Tem certeza. Às vezes está acontecendo aí, a gente está vivendo essa situação toda de pandemia que não acaba. A pessoa, tem gente, irmãos, principalmente aqueles que não têm o Senhor, e alguns, infelizmente, alguns que até têm o Senhor, que tem certeza que vai morrer. Tem certeza, não, eu vou pegar esse trem, eu vou morrer. Pensa no pior. Tem muita gente que é assim, e o Tomé estava assim. Jesus, será que quando você está diante de uma frustração, será que quando você está diante de algo que você está temendo, você só pensa no pior? Se for, deixa Deus mudar o seu coração nessa noite. Quem está entendendo até aqui pode dizer amém? É isso aí. Vamos lá, vamos seguir. Aí vai aparecer uma outra pessoa aqui. 17. Chegando Jesus, depois de 2 dias, tá? Para não esquecer. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te conceder. Declarou-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aqui por enquanto. Aparece uma terceira pessoa aqui que é Marta.
Marta não aparece só nesse texto na Bíblia. Não sei se você já viu, se você já leu. Um outro momento, quando Jesus visita Marta e a sua irmã, Marta ficou atarefada ali servindo ele, preparando as coisas, recebendo Jesus na sua casa, enquanto Maria ficou assentada aos pés de Jesus, só escutando o que ele falava. E aí Marta fica inquieta com aquilo, se irrita e fala: Senhor, só não está vendo que Maria não está me ajudando em nada? Pede ela para vir me ajudar. E Jesus fala: não, Marta, calma, você está muito atarefada aí nas suas coisas. Maria escolheu a boa parte, ficar aos meus pés e ouvir de mim, e essa parte nunca vai ser tirada dela, ok? Todo mundo já ouviu essa história, né? Se você não ouviu, você pode ler ela na Bíblia depois. Mas Marta, quando você soma os textos, você vê que você consegue identificar o tipo de personalidade de Marta. Marta era do tipo proativa, era aquela pessoa que tomava a frente. Olha o que o texto diz, que antes de Jesus chegar, ela foi até ele. Você já viu gente que faz antes de Deus agir? Primeiro faz, depois que ora. Já viu gente assim? Não, eu vou tomar uma atitude aqui, depois eu oro. Depois eu vejo o que Deus quer. Marta era desse tipo, ela queria resolver, queria solucionar. Na outra situação ela mostrou isso. E nesse momento ela vai até Jesus. E olha outro detalhe, fica mais claro ainda essa personalidade proativa de Marta, que quando ela encontra Jesus, ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu sei que se o Senhor pedir algo a Deus, Ele vai te dar. Ela era tão focada no fazer, que ela estava falando para Jesus: Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa. O Senhor não estava aqui, mas o Senhor pode agir. E nessa proatividade ali, ela toma a frente e vai até Jesus, e Jesus explica para ela: olha, teu irmão vai ressuscitar. Mais na frente a gente vê que ela não entendeu isso direito, mas esse é o tipo de pessoa que é Marta. Você, será que se identifica com ela? Será que diante das situações difíceis você quer solucionar? Eu tenho um pouco de compaixão por Marta, porque eu tenho diversas características dela. Eu me identifico demais com Marta, em muitas coisas. Você já viu? Quando alguém às vezes chega perto, gente igual Marta é assim. Às vezes a pessoa chega chorando perto dela. A pessoa às vezes só quer chorar. A pessoa fala: não, pega água para ela, dá água aqui para beber. Já viu gente assim? Ou às vezes, vou falar um negócio aqui que nem acontece nos casamentos. Às vezes a esposa está contando, principalmente a esposa, normalmente é a esposa, está contando para o marido uma coisa, só para contar, gente, só para compartilhar o que ela está pensando, o que está sentindo. Aí o marido já fala: não, mas tem que fazer isso. Não, mas você tinha que ter falado, era isso. Você tinha que resolver isso. Isso acontece ou não acontece, gente? As esposas só que balançam a cabeça. Às vezes ela só quer falar. E a gente, às vezes muito racional, acha que tudo tem que dar uma solução, sabe? Então Marta era esse tipo de pessoa. Pensa se você não se identifica com ela. Quando as coisas vêm, você quer: como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou solucionar essas coisas? Tem muita coisa boa na personalidade dela, mas a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Vamos seguir aí. Vamos para o 28. Tendo dito isto, retirou-se, falando de Marta, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo ela se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui vem uma outra pessoa. Maria, o tipo de Maria, personalidade de Maria, é aquele tipo de pessoa quebrantada aos pés do Senhor. Na outra situação que eu contei aqui, que eu comentei, Marta trabalhava, Maria estava aos pés do Senhor. Marta chegou até Jesus falando: olha, o Senhor não estava aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer alguma coisa. Maria, quando chegou, se lançou aos pés do Senhor. Maria é assim. Será que você é assim? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender para a nossa vida. Quando as coisas ficam difíceis, a gente está diante da frustração, da morte, nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Quantos querem isso para a sua vida? Pode dizer amém. Maria se joga aos pés dele, se lança a ele, diante das lutas. E olha o que é interessante:
Quando a gente é assim, quando você agir assim, às vezes pessoas, os que estavam com ela ali na casa, pensaram que Maria se levantou para ir até o túmulo chorar. Às vezes você está vivendo um tempo de choro, como eu disse aqui no começo. E às vezes pode ter gente pensando que você está chorando porque não vê saída. Você está chorando porque não vê solução para o seu problema. Quando na verdade você está chorando nos pés do Mestre. Quando você está só quebrantando o seu coração é diante do Senhor. Eles pensaram que Maria ia chorar diante da morte, mas na verdade ela foi chorar diante da vida. Ela foi chorar aos pés daquele que é a ressurreição e a vida. Quantos creem? Pode dizer glória a Deus. Só que, irmãos, falando de Marta e Maria, há alguma característica em comum nelas aqui nesse texto. Nem a pessoa que era proativa diante da morte, diante da frustração, da dor daquela casa, nem a pessoa que era quebrantada conseguiu escapar de um pensamento. Note que quando Marta chegou e quando Maria chegou, elas disseram a mesma coisa para o Senhor. O que elas disseram? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe como que eu entendo? Que esse era o assunto daquela casa. Como que coincidentemente elas falariam a mesma coisa? Muito provavelmente era isso que estava sendo conversado. Jesus não veio, Jesus não chegou. Nós chamamos por Ele, nós falamos para Ele que a situação estava difícil, mas Ele não estava com a gente. E eu quero falar sobre isso um pouquinho com você. Essa situação acontece algumas vezes na vida do crente, na vida de alguns menos, na vida de outros muitas vezes. Quantas vezes nós como crentes temos essa sensação de que onde estava o Senhor quando isso aconteceu? Muitas vezes nós passamos por isso. Mesmo a pessoa que era quebrantada como Maria, sensível à voz do Mestre, às vezes é esse sentimento que muitos têm. Nós que somos crentes, sabemos que Deus nos ama. Quantos creem que Deus te ama? Amém? Nós cremos nisso. O incrédulo não, muito incrédulo, pensa assim: Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus é contra mim, o prazer de Deus é me ver sofrer. Nós, num tempo de incredulidade, você que aceitou Jesus pode se identificar com isso, que às vezes no passado você tinha essa impressão de Deus, que Deus estava te punindo por um erro seu, te castigando por um erro dos seus pais, dos seus avós, ou simplesmente Ele ignorava a sua existência. Mas nós que somos crentes em Jesus, quando a gente olha para a cruz, quando a gente toma essa ceia, a gente não pode negar que Deus nos ama. Só que da mesma forma ali estava Marta e Maria. Elas sabiam que Jesus amava a cada uma delas e a Lázaro. Tanto que quando elas mandaram dar o aviso, elas disseram: Senhor, aquele a quem amas está doente. João disse, Jesus, está no texto aqui, João na hora que foi contar a história diz, Jesus amava, versículo 5, amava Jesus, Marta, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Está claro, o amor de Jesus está claro na palavra. Só que nós como crentes muitas vezes temos essa sensação: Deus me ama, Ele pode fazer todas as coisas, mas por que Ele não fez aquilo que eu pedi? Se você nunca passou por isso, se você passou por isso, você entende isso muito bem. Mas se nunca passou por isso, deixa essa palavra ministrar o seu coração. Quantas vezes é essa sensação? Porque no meio da dor, no meio da frustração e diante da morte, pode ser difícil, irmãos, acreditar no amor de Deus por nós. Quando o mundo cai, pode ser difícil acreditar que Deus te ama, mas eu quero repetir, guarda isso, mesmo assim, Deus te ama. Diga comigo: Deus me ama. Diga assim: o amor dele nunca muda. Pode dizer isso: o amor dele nunca muda. A sensação que aquelas irmãs tinham é que ele não estava lá. A dor cegou o coração delas. Algumas pessoas sabem disso. Uma parte da nossa história, minha, da minha esposa, que a gente às vezes não conta tanto, porque tem coisa assim que é difícil até você contar sem engasgar, né? Mas o Espírito Santo falou muito no meu coração. Fala, conta, testemunha, porque isso me glorifica. 6 anos atrás, nós vamos fazer, semana que vem, sábado que vem, nós vamos fazer 11 anos de casado, para a glória de Deus. Quem pode dar um ru aí? Família, né, gente? Família é isso aí.
6 anos atrás, nós decidimos que queríamos engravidar. Boa parte aqui dos irmãos sabem que eu estou aí a última quinzena antes da nossa primeira filha nascer. Glória a Deus. Mas 6 anos atrás nós falamos, vamos, está na hora. E a gente começou a tentar. Em 4 meses a gravidez veio. E a gente pensou, meu Deus, que bênção. Nós oramos tanto, nós pedimos tanto, pedimos, Senhor, a gente crê que esse é o momento certo. A gravidez foi tão rápido, oh, glória a Jesus, nos alegramos, né? E você já compra umas coisinhas, desse jeito, né? Ficamos muito felizes. E num determinado momento ali, num dos exames iniciais, ali antes mesmo de 2 meses de gravidez, um médico olha pra gente e fala, tem alguma coisa errada com essa gravidez. No desenvolvimento aqui não está certo, está menos do que o esperado. E aí ele falou, mas vamos fazer o seguinte, às vezes é assim mesmo no começo, vamos esperar 15 dias, e depois a gente faz um outro exame para a gente tomar alguma decisão, alguma conclusão. Irmãos, pensem em 15 dias de oração e jejum, pedindo, Senhor, a gente não aceita, Senhor, o Senhor nos abençoou, o Senhor já tinha prometido isso para nós, e a gente começou ali a viver um tempo difícil, e clamamos, e oramos, e pedimos muito ao Senhor. Depois daqueles 15 dias, nós chegamos lá para fazer o exame, e a resposta foi, infelizmente, não teve jeito. E por mais algum tempo, ele disse, essa gravidez você vai ter um aborto natural, isso vai acontecer naturalmente se você quiser, nós preferimos assim. E foram meses e dias de angústia. E nós estávamos nessa situação, Senhor, nós te servimos desde que nós éramos novos. Por que motivo o Senhor permitiu a gente viver essa alegria para chorar desse jeito agora? O Senhor nos ama. A gente sabia disso. Hora nenhuma a gente deixou de acreditar. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas por que o Senhor não fez isso que nós pedimos ao Senhor? E aquele sentimento fica no coração da gente. E às vezes ele tenta nos cegar. E é difícil entender que Deus tem um plano melhor. Quantos creem que Deus tem um plano melhor? Mas na hora da dor é difícil ou não é, irmãos? É ou não é? Mas fique em paz, nós vamos superar e vamos vencer. Se você está vivendo um tempo assim, saiba, Deus tem um plano melhor. Repete isso comigo com fé. Deus tem um plano melhor. E Jesus naquela situação tinha um plano. Vamos falar dele para a gente caminhar para o fim. Não sei se você se identificou com os que são guiados pelo medo, se você se identificou com o incrédulo que é racional em tudo, ou com a Marta proativa, ou com Maria quebrantada. Agora eu quero falar um pouco sobre Jesus. Como Jesus reagiu diante da morte, quem é Jesus diante da dor, e nós vamos ver algumas características dele aqui. Primeiro, Jesus amava a cada um deles. Jesus amava, a Bíblia deixa isso muito claro, como eu disse. Irmãos, quem ama, você que é pai e mãe sabe disso, mais que tudo. Quem ama não faz tudo que o outro quer, mas às vezes tem que fazer o que o outro precisa. E Jesus, ele não fez exatamente o que elas queriam, mas fez aquilo que elas precisavam para viver um propósito e um milagre dele. Quantos entendem isso? Pode dizer amém? Então Jesus ele os amava, mas amar não significa fazer tudo que a pessoa quer, mas às vezes fazer o que ela precisa. Eu posso entender amor é algo tão complexo para a gente explicar, mas o amor, se a gente for colocar isso numa fórmula, numa equação, numa soma, para mim amor é a soma de palavras mais ação. Palavras mais ação. Se tem só palavras, fica frustrado. Se tem só ação, pode ser confundido. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Olha para mim aqui, se eu fizer isso aqui, e não falar nada, o que pode ter significado isso? Alguém pode pensar assim: a água está quente, ele não gostou da água, está quente, o copo está sujo, ele está com medo de acontecer alguma coisa, derramar. Eu tomei uma atitude, mas não disse. Agora, se eu falasse, se eu fizer a mesma coisa, falar assim: gente, deixa eu pegar esse copo aqui que eu estou com medo de derrubar ele ali. Pronto, é uma atitude que está... Peraí, eu vou aproveitar até beber um pouquinho, peraí. É uma atitude com palavras, fica muito mais claro. Sim ou não? Ninguém interpreta errado. Tem gente que ama só com atitudes, mas não fala.
E às vezes aquela atitude de amor, já viu? Eu te dou tudo, mas eu pago todas as suas contas, eu faço tudo por você. Mas se você não falar, como é que eu vou saber que isso é amor? E às vezes a pessoa fala, não, eu te amo tanto quando precisa, quando é para ver. Não é verdade. Então, para mim, entre tantas coisas que é a complexidade de falar quais são as expressões, linguagens de um amor, mas a combinação simples é isso. E a gente vê Jesus deixou muito claro que os amava. Eles sabiam que Jesus amava, mas Ele não só amou de palavras. Jesus não ama a mim e a você só de palavras. Ele amou de atitude. Ele foi até a morte de cruz por nós. Ele amou Marta, Lázaro, Ele amou Maria, demorando um tempo maior para ir lá atendê-los. Jesus nos ama tanto em palavras como de ação. Quem pode dizer um glória a Deus? E Ele nos ama ao ponto de não nos dar tudo que nós queremos na hora que nós queremos. Isso é um amor genuíno. Porque tem coisa que a gente pede. Pastor Eurico, tem assim, irmãos, tem o quê? Mais de 20 anos que eu escuto o pastor Eurico dar o mesmo exemplo. Tem gente que pede, Deus, eu quero um sítio, né? O exemplo do sítio, né, pastor? Eu quero um sítio, Senhor, me dá um sítio, me dá um sítio. Aí Deus dá o sítio, aí a pessoa afasta de Deus por causa do sítio, entendeu? Então, às vezes de tanto insistir, Deus dá, mas às vezes Deus está vendo que aquilo não vai ser bom para você. Então Deus nos ama, não só de palavras, mas de atitude. Foi por isso que Ele demorou, entre aspas, demorou nada. Ele tinha um propósito naquilo que Ele estava fazendo. Quem pode dar um glória a Deus? Segunda coisa que eu vejo de Jesus não teve medo das ameaças para ir e cumprir o propósito que Ele tinha. Estava sendo ameaçado de morte, estava correndo risco de ser apedrejado, e mesmo assim Ele tomou coragem e foi. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Ele tem um propósito na minha e na sua vida, nada pode impedir o Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? E Ele foi em direção àquele propósito. Nada o impediu dele agir e fazer um milagre naquela casa, como você sabe o fim dessa história. Outra característica de Jesus nessa situação, irmãos, Jesus sempre esteve ali. Para Marta e Maria, para os outros que estavam ali, parecia que Ele não estava. Mas quando Ele disse, eu tenho um propósito, significa que Ele estava ali o tempo todo. Ele só estava esperando o momento certo de agir. Ele sempre esteve ali. E eu te contei sobre a nossa história. Algum tempo depois, eu não me lembro quanto tempo depois, eu não lembro se eu estava orando, eu não lembro se eu estava sentado pensando em nada. Mas o Senhor trouxe ao meu coração algo muito forte sobre a minha experiência da Yara. Foi como se eu enxergasse aquela cena de nós dois, naquele dia, no dia que ela teve mais dores, no dia que realmente aconteceu aquele aborto. Era uma madrugada de domingo para segunda, nós estávamos ali, aparentemente sozinhos, e a nossa situação ali, o meu sentimento era, o que eu faço? Será que eu levo ela para o hospital? Será que eu espero? E esse sentimento ficou encucado em mim, no meu inconsciente por muito tempo. E era como se aquele momento ali que eu estava ali, eu estava orando, eu estava parado, não me lembro. Era como se eu visse aquela cena novamente, mas eu não via como eu via a cena como se alguém tivesse filmado aquela cena. E ali estava Yara, eu segurando a mão dela, naquele tempo de dor. Mas eu vi o Senhor abraçando a nós dois, dizendo, eu estava aqui o tempo todo. Eu tenho um propósito maior em todas as coisas. Essa cena é tão forte, eu não consigo me esquecer, já tem anos que isso aconteceu. Em todas as situações difíceis que você viveu e você se sentiu assim, deixa Deus te mostrar que Ele estava ali o tempo todo. Deixa Jesus te mostrar que você só não cometeu aquela besteira porque Ele estava lá. Deixa Jesus te mostrar que você só não foi até o fim, se você não ficou prostrado de vez, porque Ele te sustentou com a mão dEle. Quantos creem pode dizer amém? Nós precisamos permitir que o Senhor nos faça ver que Ele nunca nos abandona. Quantos concordam pode dizer amém? E ali Jesus nunca abandonou aqueles três, aquela casa, nunca abandonou. Penúltima característica que eu vejo em Jesus, vai comigo no 33, para a gente seguir o texto. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então Jesus, o que diz o texto? Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vejam quanto ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Quarta característica de Jesus que eu vejo aqui é que ele chorou. Desde aquele tempo se discute por que Jesus chorou. Vocês viram? Olha, ele chorou porque amou, que ele amava. Algumas pessoas entendem assim, que Jesus se comoveu com o choro deles, se comoveu com o choro de Maria e chorou. Outros entendem que Jesus, vendo a incredulidade das pessoas, mesmo ele declarando que iria ressuscitá-lo, porque ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, provavelmente ele não chorou porque Lázaro estava morto. Às vezes o que comoveu Jesus foi ver que as pessoas não criam, e não crer leva à condenação. Outros ainda entendem que Jesus se comoveu no espírito, porque ele viu o que o pecado fazia na vida do homem. Qual era a consequência do pecado? Ele contemplando com os olhos ali de perto, frente a frente, com a morte que não foi preparada para nós, mas o pecado trouxe a nós. Então o motivo mesmo, de fato, nós vamos ter que esperar a gente chegar lá, né? E perguntar a Jesus: por que o senhor chorou aquela vez, né? Vou perguntar: por que o senhor chorou? Então o motivo mesmo a gente não consegue dizer. Mas o que a gente consegue entender? O Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus Todo-Poderoso, ele desce da sua glória e se submete à fragilidade de um corpo humano. E sendo humano, ele age com uma característica que é própria nossa: chora, lacrimeja e sente dor por alguma razão. O seu espírito se comove. E eu te falo, se Jesus chorou, por que a gente não vai chorar? Se Jesus chorou, nós estudamos aqui na terça alguns dias também, felizes são os que choram. Se ele passou por isso, se aquilo comoveu a ponto de chorar, muitas vezes nós queremos ser fortões, valentões, queremos ser super, e o Deus Todo-Poderoso quis ser humano como nós. Quem pode dizer glória a Deus? Última característica, o louvor pode subir aqui, vai comigo no 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quem pode dizer glória a Deus? Quinta característica de Jesus diante da morte, diante da dor: declara vida. Ele declarou vida. Ele disse: tirai a pedra. Ele chamou Lázaro que estava morto: vem para fora. Ele disse: desatem todas as ataduras de morte que estão ao redor dele, livrem ele dessa veste de morte, tira ele dessa vestidura de lamento, diante da morte, diante da frustração. Pede o Espírito Santo para te ajudar a declarar vida. Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém. Você pode declarar vida, declarar ressurreição diante da dor. Declare isso. Deixa Deus usar a sua boca para declarar a vida no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio de tudo que nós estamos vivendo. E eu digo, irmãos, a vocês que para mim, Lázaro, presta atenção nisso, Lázaro para mim era o menos morto, era o menos morto de todas aquelas pessoas, era o menos morto de todos eles. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, ele ressuscitou Marta, ele ressuscitou Maria, ele ressuscitou todos aqueles que achavam que era o fim, trazendo de novo vida, esperança, força,
para cada uma daquelas vidas. Ele trouxe vida de novo para aquela casa. Levanta a tua mão e declara: eu declaro vida sobre a minha casa. A vida, irmãos, não voltou porque Lázaro ressuscitou. A vida não voltou, presta atenção nisso. A vida não voltou porque Lázaro ressuscitou. Porque algumas vezes o final não é feliz desse jeito, do jeito que nós esperamos. Mas para aquela situação era o propósito de Jesus. A vida voltou por isso, porque o propósito de Deus se cumpriu. Como Jesus tinha planos e propósitos para a vida daquela casa, de ressuscitar Lázaro, então a paz voltou a reinar. E às vezes na minha e na sua vida pode não ser assim, mas quando é o propósito de Deus, a paz volta a reinar. Às vezes você vê, por que ele não fez isso pelo meu parente que eu perdi, pelo meu amigo que eu perdi? Como nós dissemos aqui, quantas pessoas estão partindo nesse tempo? Mas ainda assim, nada foge do propósito maior de Deus. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. E quando o propósito de Deus alcança a minha e a sua casa, a vida volta lá. Aconteceu isso na minha casa, isso vai acontecer na sua. E todas as vezes que nós precisarmos, o propósito de Deus é quem vai encher o nosso coração de paz. Queria que você ficasse de pé. E antes da gente participar da ceia, eu quero que você medite. E de todos esses personagens aqui, diante da morte e da frustração, nós precisamos olhar para Jesus. Amar, não ter medo, declarar vida. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Mas talvez eu deixei até para o final isso. Talvez a pessoa com quem você mais se identifica nessa história toda é com Lázaro. Talvez você possa sentir que está dentro de um túmulo por alguma razão. Frustrado, decepcionado, amarrado no escuro. Fecha seus olhos. E eu quero pedir para que você deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. E você escutando Jesus do lado de fora, bradando: meu filho, vem para fora. Ressuscita e vem para fora. Sai dessa situação de morte. Sai. Que me ergue escravecer, Senhor, te por mim. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Erga tuas mãos ao Senhor nessa noite. Levante bem alto as suas mãos. Peça ao Senhor para vir com vida sobre a sua vida. Nós vamos participar da ceia. E essa é uma hora de você clamar a Ele: Senhor, eu quero renovo da minha vida, Senhor. Eu quero ressurreição naquilo que está morto. Eu quero que o Senhor me chame para fora. Talvez você tenha se esfriado na fé nesse período de distanciamento. Talvez a sua fé está pequena, talvez o seu fervor com o Senhor tenha diminuído. Essa é uma hora de você clamar a Ele: Deus, eu quero renovo. Senhor, chama-me para fora. Eu quero ouvir o Senhor bradando: meu filho, vem para fora. Eu quero ouvir e ver a tua vida entrando de novo em meu coração. Peça ao Senhor para trazer vida a você. A ressurreição dele operou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que aquele que está morto vai sair daqui renovado. Aquele que está frio vai sair daqui aquecido. Nós declaramos em nome de Jesus vida, Senhor. Vida de novo nas casas. Vida no Espírito, Senhor. Para a honra e glorifique a Ele nessa noite. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele tomou o pão e partiu o cálice. Antes mesmo dele morrer, ele estava dizendo: eu vou ressuscitar. Ele já trouxe uma palavra reunido ali com os discípulos. Ele disse: vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Eu vou estar vivo, eu vou ressuscitar.
E um dia vocês vão participar dessa ceia junto comigo lá nas bodas do Cordeiro. Quantos vão? Pode dizer glória a Deus. Quando você partir, pegar esse pão partido e tomar desse cálice, lembre-se disso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e nós estaremos com Ele ali nas bodas do Cordeiro. Vamos abençoar o pão e o cálice. Pai, consagramos esses elementos ao Senhor. São símbolos do Teu sangue, o sangue da nova aliança, símbolo do Teu corpo que foi entregue por nós na cruz. Nós lembramos disso nessa hora, Senhor. Lembramos que a Tua morte foi por nós, a Tua vida foi por nós, e o Senhor ressuscitou porque não havia pecado em Ti, porque nos amou. Senhor, que quando cada um participar desse pão e desse cálice, haja renovo na fé, haja cura física, cura espiritual. Nós profetizamos e declaramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você espere para participarmos juntos enquanto os irmãos vão distribuir. Debaixo de tuas asas eu me escondo, e o teu nome é maravilhoso. Ao principal começa a se abrir toda a terra. Rei dos reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se... Jesus é o vencedor. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor invencível. E este sangue é o prêmio da nossa salvação. Nós somos dele porque ele nos comprou com ele. Olhe para alguém que está do seu lado, perto de você. E mesmo que de longe você vai declarar: você e eu somos igreja de Jesus. Este sangue nos fez um no Senhor. Este sangue nos fez um no Senhor. Vamos participar juntos do cálice em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus e vamos celebrar o Senhor, vamos louvá-lo. O teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus.
teu favor, pela tua morte de cruz. Oh, vamos celebrar com alegria o Senhor Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Aleluia. Se você puder, dê glória a Deus mais alto que essa máscara permitir agora. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Que a força e a alegria do Senhor estejam sobre a sua vida essa semana. Feche seus olhos. Pai, te louvamos, te agradecemos. Mesmo em meio à dor, a choro, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Nós podemos nos alegrar em Ti e podemos ver que o Senhor está conosco todo o tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que essa seja uma semana de vitória e vida, uma semana de boas notícias, uma semana de renovo e recomeços na vida de muitos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje conosco, com toda a igreja do Senhor Jesus na terra, desde agora e até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode saudar, acenar para quantos você puder, em nome de Jesus.